Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje vamos trazer para vocês uma reflexão, né, do real papel, né, de um agente de viagem, né, seja especializado em milhas ou não, né, independente disso. Mas assim, a gente atende muitos clientes, né, todos os dias, e a grande maioria eles não têm, né, muita noção, né, ou entendimento de como funciona o mercado de turismo. Então, assim, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem, né, como é importante vocês terem um agente de viagens, né, de confiança e que pode estar te ajudando em diversos aspectos, né, do seu voo. Então, vamos lá para alguns pontos aqui que eu percebi que o meu papel fez uma grande diferença, né, algumas tomadas de decisões de nossos clientes que poderia ter trazido um grande prejuízo financeiro, né. Então, assim, primeiro ponto, né, todo mundo quer viajar sempre em períodos de férias, né? Principalmente quem é CLT, né? Quem tem seu emprego, tem as suas férias ali já programadas todos os anos, né? Às vezes tem filho, tem as férias dos filhos, então precisa ali encaixar, né, a família toda, e isso é uma grande dificuldade, né? Porque esses períodos, né, de férias tem uma alta demanda e, obviamente, tanto hospedagem quanto aéreo, quanto todos os passeios são bem mais caros. Então, assim, agora mesmo eu peguei uma cliente que ela queria ir em dezembro, né, para Portugal com mais duas amigas, né? E aí eu sempre procuro entender um pouco mais da viagem para saber, primeiro, como é que eu vou fazer a emissão, né, e entender o perfil dela para ver se eu tenho algo mais interessante. Então, ela queria ir no período de 15, mas queria estar aqui antes do Natal. E, Marco, eu quero passar de 10 a 12 dias. Então, assim, isso foi apenas um devaneio dela, né? Uma ideia que ela queria, mas pelas contas ali já não fecha. Primeiro que ela sai dia 15, vai chegar lá dia 16, certo? E para ela estar aqui no Natal, ela tem que, no máximo, sair lá dia 23. Então, só aí ela teria aí 7 dias, 7, 8 dias de viagem. Então, não teria como ela ficar de 10 a 12. E segundo que ela estaria indo em altíssima estação, né? Temporada, dezembro, e perguntei para ela, cara, vamos lá. Esse período você não vai conseguir ficar 10 a 12 dias como você está querendo. Segundo que você vai estar em altíssima temporada. Você teria uma flexibilidade para ir mais para frente? Ela tem. Qual seria o período melhor? Eu falei, cara, a partir mais ou menos ali do dia 20 de janeiro, né, para fevereiro, já cai muito, tanto o valor de hospedagem quanto de aéreo. Veja para mim então aí quanto ficaria direitinho e me passe. Cara, quando eu fui avaliar, a gente conseguiu reduzir, né, só em custo de aéreo, R$ 1.500, né? Um voo que estava dando quase R$ 6.000, a gente conseguiu para 4.700. Hospedagem também, muito mais barata, né? Estava olhando a hospedagem em dezembro, estava dando na faixa de R$ 3.000. R$ 3.000 por pessoa. Quando a gente foi ver, no período ali de finalzinho de janeiro, estava dando R$ 1.100. Então, só nisso aí ela vai ter uma economia brutal, né? E assim, fora que ela vai estar em um período mais tranquilo, com bem menos outros turistas, né? Nos museus, nos locais que ela quer visitar. Então, assim, termina que simplesmente por você ter uma flexibilidade, você já consegue direcionar seu cliente a uma opção que seja mais favorável, principalmente pelo critério dela, que era uma viagem econômica, né? Então, você precisa também conhecer seu cliente, porque tem cliente que quer, na data que ele quer, uma viagem mais cara, um outro tipo de passeio. Então, eles não se importam tanto em pagar caro, então eles se importam mais com experiência, né? Mas essa cliente não. Então, isso são orientações, né, de que a gente já está no mercado de turismo, a gente entende melhor, né, essas oscilações, sabe quais são os períodos melhores para viajar, e a gente procura, né, orientar, principalmente esses viajantes mais inexperientes, principalmente ela, que acho que nunca saiu do país, a primeira vez que ela vai viajar para a Europa, então não tinha muito essa noção, ela só sabia que ia sair de férias dia 15
de dezembro e queria viajar para lá, né? E aí ela disse que teria como configurar, então a gente terminou encontrando uma solução mais adequada para ela, né? Uma outra opção também, né? Vou trazer um outro caso aqui que aconteceu, né? Que eu vi que a minha orientação fez uma grande diferença, né? A gente teve um cliente que foi para os Estados Unidos há pouco tempo e a gente fez todo o processo, é um cliente de gestão nosso, a gente fez todo o processo de emissão de passagem, hotel, organizou toda a viagem dele, e na hora de emitir o seguro, ele perguntou, cara, vamos emitir pelo cartão, vamos emitir seguro viagem pré-pago, tal. Eu falei, cara, eu já conhecendo o perfil dele, que ele é um cliente que ele gosta de resolver coisas na maior comodidade possível. Ele não quer ter estresse, ele quer só chegar lá e curtir, e não se importa ele pagar mais caro. Então eu falei, cara, para você não ter dor de cabeça, vamos fazer um seguro convencional, né, numa seguradora de confiança que a gente tem, para você não ter aborrecimento caso você precise. Aí mandei para ele 3 cotações, né? Ele, essa mais baratinha atende, de 30, com uma policy de 30 mil. Eu falei, cara, atende, mas nos Estados Unidos eu não recomendo ela. Por quê? A saúde nos Estados Unidos é muito cara. Então, assim, qualquer coisinha que você precise fazer a mais, né? Vai que você quebra uma perna, quebra um braço, precisa botar um pino, alguma coisa, cara, vai passar fácil de 30 mil. Então, eu falei, bicho, pegue pelo menos de 100 mil, porque nos Estados Unidos, qualquer coisinha, a sua dor de cabeça vai ser bem maior. E ele, graças a Deus, me ouviu, pegou de 100 mil, e aí ele teve um problema com o filho lá, o filho teve um problema no pé, precisou ficar internado uma semana, inclusive fazer uma cirurgia no pé. Então, essa conta, eles não sabem quanto deu, né? A gente não sabe ainda, porque foi tudo tratado com a seguradora, mas com certeza chegou bem próximo dos 100 mil e passaria fácil dos 30, né? Então, inclusive, teve depois ir para revisão, teve que médico, ir no hotel para ver direitinho como é que estava a recuperação. Então, ele achou maravilhoso o atendimento, foi muito bem, ficou num hospital maravilhoso, não foi cobrado em nada e ficou muito grato de eu ter orientado ele dessa forma. Então, assim, é importantíssimo, né, a gente levar essas coisas em consideração, você entender o perfil do cliente, entender, né, como nem sempre o que o cliente deseja, né, o que ele, às vezes, está procurando com você numa primeira conversa, é realmente o mais adequado para ele. Então, o papel seu como agente de viagem, principalmente, é passar essas orientações e buscar uma solução que vá atender ele da melhor forma possível dentro, né, das limitações dele, dentro dos desejos dele, né? Então, assim, e outro, por exemplo, vou trazer um outro caso aqui, inclusive esse mesmo caso, né, para vocês verem como eu já trouxe até esse relato aqui em outro vídeo, mas é importante vocês também entenderem esse lado da gestão de milhas, né? Que é um serviço premium nosso, em que a gente faz todo o acompanhamento junto ali, um a um com o cliente, em que a gente faz tudo, né? Todo o operacional da viagem dele, a gente faz reserva de parque, reserva de hotel, emissão de seguro, aluguel de carro. Então, todo esse rolê a gente organiza sala VIP dele, onde é que ele vai pegar a sala VIP, em que aeroporto, qual é a sala VIP. Então, tudo isso a gente organiza para o cliente. Qual cartão que ele vai usar, né? Como ele vai fazer os pagamentos lá fora, qual a melhor forma, como ele economizar. Então, a gente organiza tudo isso para eles. E aí, quando eles tiveram esse problema com o filho, né? Eles estavam em Nova York, iriam para Orlando, só que eles ficaram uma semana lá com o filho internado, e depois teve que ir para o hotel para o menino se recuperar ainda, e aí eles resolveram cancelar toda a parte de Orlando, né? Então, penso, eu já tinha 6 parques comprados da Disney, tinha 2 hotéis, né? Tinha aluguel de carro, tinha um jogo de futebol, tudo isso já comprado. Então, eles não se precisaram perder tempo com nada disso, né? Simplesmente eles me solicitaram e eu fiquei dias aqui resolvendo todos esses BOs aí para eles, né? E eles lá focados no problema do filho, né? Então, essa também é uma grande vantagem que eu vejo para clientes que gostam de viajar e ter o mínimo de dor de cabeça possível, né? É ter realmente um gestor de milhas, né? Então, assim, o mais importante que vocês precisam focar
né, quando vocês forem fazer um atendimento aos seus clientes, é no que é mais adequado ao perfil daquele cliente, né? É importantíssimo você conversar, buscar mais informações, entender um pouco também para onde ele vai, né? Eu tenho uma cliente agora que está indo para a África do Sul e ela e a filha só, né? Então, qual é o meu papel? Ela é minha cliente de gestão também. Então, já fui buscar todas as informações, né, do que ela precisa para viajar para a África do Sul. E eu já falei, cara, você vai precisar de vacina contra a febre amarela. Eles recomendam também contra hepatite B e C. Vai precisar de autorização do pai para ela viajar, porque é um voo internacional e o pai não está indo. Então, nada disso ela sabia. Ela simplesmente queria comprar passagem e viajar, né? Só que a sua função como agente, ela iria provavelmente ter muita dor de cabeça ou procurar horas e horas na internet para se inteirar de tudo isso, né? Só que ela, como tem nosso serviço contratado, ela não precisa se inteirar nada disso. Nós já passamos todo mastigadinho, né? E já passamos o link do que ela precisa fazer, como é que ela tira o certidão da vacina, né? Como é que ela faz para tirar as outras vacinas, como é que ela faz para autorização, já manda autorização para o pai já assinar, já registrar em cartório, dá todo o trâmite que ela precisa para fazer a viagem dela tranquila, certo? Então, isso que vai agregar muito valor, isso que gera muita fidelidade, né? Você prestando um serviço de excelência ao seu cliente, você vai ter sempre ele ali cotando com você, emitindo com você, indicando você para amigos, né? Então, hoje, a grande maioria dos nossos clientes são clientes de indicação, né? A gente tem uma carteira boa de clientes aqui, a gente atende algumas empresas também, né? Então, termina aqui muito das pessoas que às vezes viajam nessas empresas que a gente presta serviço também, termina depois chamando a gente para fazer as emissões pessoais delas, né? Porque eles veem que a gente dá toda a assessoria, a gente faz todo o check-in, a gente manda os cartões de embarque, passa as orientações, né? Lembra de alguns detalhes, né? Tem clientes, pessoal, que eles não têm noção, por exemplo, do que é uma mala despachada e uma mala de bordo, né? Ontem eu peguei um cliente desse, ele pediu 2 passagens, está indo para um congresso lá no Rio Grande do Sul, e Marco, eu preciso de 2 passagens aí, é uma agência, uma empresa que a gente atende em São Paulo, e ele queria ir com 2 malas. Eu falei, vocês vão precisar de malas despachadas? Ele, vou precisar de 2. Eu, tudo bem, não pensei, pô, ele está indo para um congresso, talvez vai expor, realmente vai precisar, né? Aí, antes de emitir, eu fui consultar como ele ia com outra funcionária, eu fui perguntar a outra funcionária, vem cá, vocês vão precisar, de fato, de uma mala despachada nessa viagem? Ele, não, Marco, são 3 dias só, a gente só vai para um congresso lá e volta. Aí eu, cara, porque seu chefe pediu. Eu, não, tudo bem. Eu já alinhei aqui, eu já falei até com ele que não tem necessidade nenhuma, porque a gente só vai para esse congresso aí e volta, não tem uma mala de bordo, atende tranquilamente. Aí voltei para ele e falei, cara, falei aqui com sua funcionária e tal, ela me explicou isso. Ela, não, de fato, ela me disse aqui e tal, que a mala que a gente tem de bordo já é mais que suficiente. Então, sempre é bom a gente estar, né, às vezes, entendendo o contexto, né, como eu sabia que eles iam para um negócio e ele me pediu muito rápido, respondeu muito rápido, eu preciso de mala e tal, então eu preferi fazer um double check aí, né, com a funcionária que vai com ele, para confirmar, né, e aí realmente foi bom, porque ele teve economia, né, ele ia pagar mais caro para levar mala sem necessidade, né, e aí, às vezes, é bom a gente também entrar um pouquinho, né, na viagem do cliente para entender, né, exatamente o que ele vai fazer, por quê e tal, e aí você direcionar para uma solução mais adequada, né. Claro que para mim seria mais interessante vender uma passagem com mala, porque eu teria um lucro um pouquinho maior, né, mas o nosso foco aqui do Milhas 360 nunca foi apenas o lucro, né. A gente sempre olha primeiro, sempre primeiro, o nosso cliente, né. Já deixei várias vezes aqui de vender, né, passagem simplesmente porque estaria beneficiando apenas a nós, né? E o nosso cliente estaria. Como, por exemplo, a gente, quando a gente vê, por exemplo, que tem um voo, né, uma passagem que está mais barata na tarifa pagante, a gente avisa muito para muitos dos nossos clientes, cara, quando o cliente está procurando preço apenas, né?
ó, tem esse, com milhas não está legal essa passagem, é melhor você emitir direto na companhia pagante. Se você quiser que a gente emite, a gente cobra a taxa de emissão e faz todo o serviço, né, de emissão, de acompanhamento de check-in para você. Cara, 80% ainda pede para a gente emitir, prefere pagar taxa para não ter essa dor de cabeça, essa burocracia, né? Até porque a taxa é irrisória que a gente cobra. E aí a gente é bem transparente com os nossos clientes e os nossos clientes terminam sentindo mais confiança e nos procurando, né, com a recorrência interessante. Então, sempre que você focar no seu cliente, você vai ter uma fidelidade muito maior e isso vai ajudar demais nos seus negócios, não só no seu negócio principal, né? Por exemplo, o nosso negócio principal hoje é a agência e a gente tem a parte de gestão, né? Como também eles podem, cara, Marco trabalha muito bem, eu sei que ele tem um serviço de gestão, posso lhe indicar o meu chefe para ele. Então, é interessante também. Outra coisa também que pode ajudar, né, já é uma visão mais de negócios, né, é vocês sempre trabalharem com parcerias, né, então, tanto por parcerias por indicação, né, a gente tem alguns, inclusive clientes que são parceiros nossos, né, que quando indicam alguém da rede deles para emitir passagem com a gente aqui, a gente paga uma comissão, quando a gente tem cliente de gestão, também a gente faz parceria, né, tem um gerente de banco aqui que ele já me indicou 3 clientes de gestão, né? A gente paga uma comissão para ele, porra, de cliente gerente de banco sabe os gastos dos seus clientes, né? E sabe quem vai agregar. Ontem a gente já está fechando parceria com um escritório de investimento aqui em Salvador, né? Então, porque são serviços com uma sinergia boa, né? Então a gente consegue, né, entregar para os clientes dele uma gestão de milhas, né? E os clientes que têm alto investimento lá, cara, eles querem comodidade, então vai ser um serviço a mais que a corretora vai oferecer para eles, né? A corretora vai ganhar uma comissão e eu vou ganhar um cliente a mais, né? E um cliente já vai vir um lead quentíssimo, né? Quem está interessado. Então, essas parcerias são bem, bem interessantes, né? E pode trazer bons resultados, né? Então, assim, o nosso papo terminou desviando um pouquinho aqui no final, né? Tratando de negócio, mas hoje o foco nosso é da importância, né? De você, como agente de viagem, né? Entender, né? O perfil do seu cliente e fazer um direcionamento adequado para o serviço que ele está contratando, né? Então, assim, outra coisa também que eu vejo muita gente deixando grana na mesa é quando o cliente pede uma passagem para você e você simplesmente emite a passagem e manda para o cliente, pronto. Cara, você pode agregar aí demais. Você vai precisar de hotel? Beleza. Você quer que eu veja um transfer? Vai precisar alugar carro lá? Vai precisar de seguro viagem, né? Se for para fora, vai precisar de chip internacional. Então, são vários serviços complementares à viagem que ele vai contratar de qualquer forma e você, como agente de viagem, já inclui, né, na hora que vender a passagem para o cliente, né? Obviamente vão ter clientes, não, Marco, o hotel, eu já estou vendo aqui com o pessoal, a gente vai fechar um hotel aqui, então vou ficar na casa de parente, não, prefiro eu mesmo ver o hotel, tranquilo. Mas muitos clientes às vezes nem sabem que você tem serviço, né? Você às vezes é mais conhecido como vinda de passagens, né? E às vezes ele nem conhece que você tem serviço de hospedagem, né? E outros serviços agregados aí da linha do turismo. Então, sempre ofereça, né? Serviços complementares, né? Quando você vender uma passagem, porque boa parte vão querer, pelo menos você mande um orçamento ali, e muitos vão fechar, né? A gente fecha muito assim, dando sempre sempre solicitando, né? Quando ele vai pedir, se ele precisa de outro serviço, a gente oferece toda essa gama, né, de serviços complementares à viagem dele, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho aí para vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilhe, comente aí se tiver alguma dúvida, que a gente terá o maior prazer em tirá-la para você, beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!